Na cidade de São Paulo, a vida noturna tem um ritmo frenético, um vai e vem constante de luzes e sombras que brincam entre os arranha-céus e as ruas de paralelepípedos. No entanto, entre o burburinho e a modernidade, esconde-se uma escuridão mais antiga e sinistra, uma entidade que tem aterrorizado os habitantes durante gerações, o assobio. Tudo começou numa noite úmida e quente de dezembro. Carolina, uma jovem estudante universitária, voltava para casa depois de uma longa jornada na biblioteca. Caminhava por uma rua deserta, a luz amarelada dos postes projetava sombras alongadas que se retorciam nos cantos mais escuros. O ar estava pesado, quase sufocante, e um silêncio inquietante preenchia o ambiente. Foi então que ela ouviu pela primeira vez um assobio agudo e prolongado que parecia vir de todas as partes e de nenhuma ao mesmo tempo. O assobio deslizou pelo ar, um som inumano que fez o coração de Carolina acelerar. Olhou ao redor, procurando a origem, mas não viu nada. O assobio voltou, desta vez mais forte, mais próximo. Os pelos de sua nuca se arrepiaram e o suor começou a correr-lhe pela testa. Carolina apressou o passo, tentando se afastar do som, mas a cada passo que dava, o assobio se tornava mais forte, mais insistente. A lenda do assobio era conhecida por todos em São Paulo, embora poucos a levassem a sério. Dizia-se que era uma entidade maligna que percorria as ruas à noite, um espectro que se alimentava do medo de suas vítimas. O assobio, segundo a história, era sua forma de marcar aqueles que estavam prestes a se tornar sua presa. Ninguém sabia com certeza de onde vinha ou o que exatamente era, mas aqueles que o tinham ouvido contavam histórias aterradoras de dor auditiva, de um assobio que penetrava no cérebro e que, nos piores casos, te levava à loucura. Carolina se deteve, sua respiração se tornou errática. Decidiu ligar para seu melhor amigo, Gabriel, para pedir que a buscasse. Suas mãos tremiam enquanto pegava o telefone e discava o número. O assobio continuava, agora tão forte que parecia estar bem ao lado dela. O som era insuportável, como se agulhas ardentes perfurassem seus tímpanos. Gabriel, venha me buscar. Estou na Rua Augusta, perto da esquina com a Rua Oscar Freire. Por favor, venha rápido, gritou ao telefone, o pânico palpável em sua voz. Gabriel, que estava em seu apartamento a poucas quadras de distância, se levantou de um salto. Carolina, fique onde está, estou a caminho. Não se mova, disse antes de sair correndo para seu carro. Enquanto isso, Carolina tentou se manter calma, mas o assobio continuava crescendo, tornando-se cada vez mais penetrante. A dor era insuportável, e ela sentiu que seus ouvidos iam explodir. Caiu de joelhos, tapando os ouvidos com as mãos, mas o som atravessava sua carne e ossos. Através de suas lágrimas, viu uma sombra no final da rua. Era uma figura alta e escura, com olhos vermelhos que brilhavam como brasas acesas. A figura começou a se mover em sua direção, deslizando sem fazer nenhum ruído, como se flutuasse. O assobio alcançou um tom tão agudo que Carolina gritou de dor, mas seu grito foi engolido pelo som. Tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam, o medo a havia paralisado. A sombra se aproximava cada vez mais, os olhos vermelhos fixos nela, e o assobio aumentava em intensidade a cada passo que dava. Gabriel chegou justo a tempo para ver Carolina ajoelhada no chão, com as mãos nos ouvidos e o rosto contorcido de dor. Não viu a figura, mas sentiu um frio inexplicável que lhe gelou o sangue. Correu até Carolina, a levantou em seus braços e a levou para o carro. Enquanto se afastavam, o assobio começou a diminuir até se tornar um eco distante. Nos dias que se seguiram, Carolina mal falou. Suas noites estavam cheias de pesadelos nos quais o assobio a perseguia, os olhos vermelhos queimavam na escuridão de sua mente. Gabriel tentou ajudá-la a esquecer, mas ele também começou a ouvir o assobio à noite, um sussurro distante que lhe provocava calafrios. Logo, outros começaram a relatar encontros com o assobio. A cidade inteira se viu envolta em uma onda de terror. A polícia não sabia o que fazer, a entidade não deixava pistas nem rastros. Alguns diziam que se tratava de um espírito vingativo, outros que era uma manifestação da própria maldade da cidade. O que todos concordavam era no terror que provocava sua presença. À medida que as histórias se acumulavam, o pânico se apoderava de São Paulo.
Ninguém queria sair à noite e as ruas, geralmente vibrantes, estavam desertas ao cair do sol. No entanto, o assobio não se contentava com o medo, parecia que buscava algo mais, algo que alimentasse sua sede de terror. Certa noite, Gabriel decidiu que tinha que fazer algo. Não podia suportar ver Carolina sofrer e sentir o medo constante. Decidiu investigar mais a fundo. Mergulhou em arquivos esquecidos na biblioteca e conversou com algumas pessoas idosas da cidade, que lembravam histórias de gerações passadas contadas por seus bisavós. O que descobriu foi inquietante: o assobio não era uma entidade qualquer. Era uma entidade demoníaca antiga, uma maldição que havia sido invocada séculos atrás por um pacto sombrio. A lenda contava que, no século XVII, um grupo de colonos desesperados para se proteger dos ataques indígenas e assegurar sua prosperidade, havia feito um trato com um espírito maligno. Em troca de proteção e riquezas, haviam prometido almas inocentes. No entanto, o trato foi rompido quando os colonos se recusaram a cumprir sua parte do acordo. O espírito, enfurecido, adotou a forma do assobio e, desde então, a cada certos anos, voltava para reclamar o que lhe havia sido prometido. O assobio não é uma entidade que possa ser derrotada facilmente, disse Vicente, um dos anciãos. É uma manifestação do medo humano, e enquanto houver medo, o assobio existirá. Mas há uma maneira de enfrentá-lo, embora seja perigosa. Você deve enfrentar seu maior medo e não deixar que o pânico o consuma. Se conseguir fazer isso, o assobio perderá seu poder sobre você. Então, Gabriel se propôs a enfrentá-lo, por ele e por sua amiga Carolina. Gabriel sabia que era uma tarefa quase impossível, mas estava disposto a tentar. Vicente lhe deu um pequeno saco de ervas e disse que as queimasse ao ouvir o assobio, enquanto mantinha sua mente firme e clara. Naquela noite, Gabriel esperou na rua onde Carolina havia encontrado a entidade. O silêncio era pesado, opressivo, e a escuridão parecia mais densa do que o habitual. O assobio chegou, primeiro como um sussurro, depois crescendo em intensidade. Gabriel sentiu o pânico se apoderar dele, mas lembrou-se das palavras do ancião. Acendeu as ervas e respirou profundamente, concentrando-se em manter a calma. A dor começou, mas ele aguentou, com os olhos fechados e a mente focada. O assobio atingiu seu clímax, e Gabriel sentiu como se sua cabeça fosse explodir. De repente, o som cessou. Abriu os olhos e viu o assobio, uma figura escura com olhos vermelhos que o observavam fixamente. Por um momento, o medo ameaçou derrubá-lo, mas ele se agarrou à sua determinação. Deu um passo em direção à figura, desafiando-a. O assobio se desfez, deixando para trás um silêncio absoluto. Gabriel caiu de joelhos, exausto mas aliviado. Sabia que havia conseguido enfrentar seu medo e que, embora o assobio não estivesse destruído, havia perdido seu poder sobre ele. Desde aquela noite, o assobio não voltou a atormentá-lo nem a Carolina. A lenda do assobio não desapareceu, mas a história de Gabriel e sua coragem se espalhou pela cidade. Tornou-se um símbolo de esperança, uma prova de que o medo pode ser enfrentado e superado. São Paulo voltou ao seu ritmo frenético, mas nas noites silenciosas, quando o vento soprava entre os edifícios, alguns ainda juravam ouvir um leve assobio, lembrando-lhes que a escuridão sempre espreita, esperando aqueles que deixam o medo consumi-los.